Ah, agora sim. Tudo bem, Angelita? Tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer, viu? Conhecê-la. Conta Imagina, o prazer comigo. é todo. Ganhou mais que um amigo, mais que um professor, ganhou um amigo aqui. Quero o seu bem, viu? Seu e da tua Ah, família. obrigada, obrigada. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tava ansiosa por essa consultoria aí, hein? Ah, que Tava. legal. Que bacana. Né? É uma forma da gente eu poder te ajudar, um ajuda o outro. É muito legal. A gente consegue, eu falo que dividir situações, dividir responsabilidade, isso é muito bom. A advocacia não pode ser algo muito frio, né? Eu acho que o ser Uma coisa humano. que me pega às vezes, assim, é que às vezes ele é muito. O direito ele é muito amplo, mas às vezes tem pormenores que eu fico assim, tá, mas como que aplica isso? E isso, É, assim, desde a faculdade sempre foi o meu calcanhar de Aquiles, assim, que eu crio situações hipotéticas e daí eu fico pensando, tá, como que eu saio disso? Só que agora eu de fato tenho uma situação que eu, poxa, eu acho que eu não fui tão aplicada nesse assunto aqui, ainda mais quando se trata de direitos reais, né? Que eu admiro muito quem gosta. Eu falei, não, eu acho que eu vou ter que dar uma estudada melhor aí, vou fazer uma consultoria com o professor lá. Eu sempre assisto seus vídeos, que assim, e legal, que falei, não, legal. era a pessoa certa. Conta comigo sim. Precisar à tua disposição. Te convido a fazer minha pós. Eu sou coordenador em 26 pós-graduações, mas eu indico o ESO porque é mais em conta, né? Acho que é R$ 980 a pós inteira. É online e tem plantão de uma vez por mês. Tem pós que eu coordeno que custa 13, 14 mil. Então eu indico a mais em conta porque os professores são os mesmos. Eu quero muito que todo E é mundo. 900 o curso todo. O curso todo, você 900. acredita? Interessante, nossa, eu vou pesquisar, porque Depois, acaba que na né, é faculdade a muito legal. gente não. E tem as minhas pós, né? Mas tem as pós dos outros professores, outros coordenadores também. Depois você entra com calma lá. O site é Tá. www.portalesu.com.br. Portal ESO quer dizer a faculdade chama Escola Superior Universitária. Ela é parceira de várias OABs, do Cresce, é bem legal. E todas as pós custam 980, acho que é esse valor. E é online, só que tem plantão de uma vez por mês. Tem a minha, tem a direito civil, processo civil, tem direito de trabalho para quem gosta, para quem é da área, direito penal, tem de docência para quem quer virar professor. E vai ter pós-uso campeão de leilões, tá muito legal. Tem a de direito notarial Uhum. registral. Entra lá que você vai adorar, doutora. Normalmente quem começa a fazer, termina uma e já faz outra. Porque o preço é muito bom e a qualidade, o nível é muito bom. Entendi. Vou pesquisar sim, doutor. Vou pesquisar, com certeza. Pesquisa, pesquisa, indica assim, porque a gente precisa de uma classe mais unida, né? E com mais conhecimento, né, doutora? Sim, porque daí também quando você vai atuar, nesse caso, nessa situação, assim, acaba sendo uma questão mais familiar. Então não é. E não é Aí se fácil. você vai. Oi? Não é fácil É mais. advogar. Causa própria, questões de família, eu falo que a responsabilidade é em dobro, a cobrança é em dobro também, né? Isso, daí você, porque querendo ou não, todo mundo conhece você ali, É, sabe que tipo, ó, talvez no centro de casa ele não faz milagre. Então, daí, é, às vezes, você precisa ter um conhecimento muito mais aplicado ali para você trazer confiança para quem está fazendo para quem né, está fazendo ali a tua, tá contratando você, ou enfim, o teu serviço, do que às vezes de fora, porque de fora ninguém vai te duvidar da sua capacidade ali, já o pai, a mãe já é mais fácil fazer isso, né? é difícil essa relação. E eu falo que se não cobra, tá fazendo com má vontade, porque não cobrou, porque é parente. Se cobra, cobrou porque é ingrato. Ou seja, a advocacia, eu acho que outros anos também, quando é para parente, né, pai, mãe, irmãos, às vezes marido, esposa, é difícil porque você fica numa situação de exposição, né? É difícil. Por isso tem que fazer isso, a mentoria é para isso, para dividir a responsabilidade, para você falar, não estou fazendo algo sozinho, estou fazendo algo com alguém me ajudando. Eu consigo te ajudar desde a inicial, da contestação, dos andamentos, conta comigo, tá bom? Tá bom. Você já leu algum livro Então, meu? Você já leu Direito Imobiliário de AZ? então eu não consegui comprar ele, porque É, eu acabei ficando né, sem dinheiro, mas eu falei assim, não, durante esse processo, né, se eu for iniciar o processo, com certeza vai ser o meu livro ali que eu vou você, usar, porque eu achei as duas aulas muito completas, assim, eu falei, então o livro vai ser com certeza mais legal, completo legal. ainda. Chega a Mas, oportunidade, eu estava em dúvida entre a consultoria e o livro. Eu falei assim, acho que eu vou fazer a consultoria, aí depois, com o decorrer do tempo, eu adquiro tem o os Direito Imobiliário de AZ, exemplares. tem o uso capião, tá tudo à disposição, viu? E teve algumas ações já que envolve assim, direitos reais que eu acabei não pegando justamente porque eu não tinha todo esse conhecimento.
Mas agora que eu né, que eu tô me interessando mais, tô estudando mais, com certeza, assim, vai fazer parte do meu acervo. Vai, conta comigo, tô aqui para te ajudar. Tá bom, obrigada. Então, eu tenho duas situações, né? Eu vou falar de uma que é mais complexa para mim, depois a outra ali, se a gente tiver um tempinho ainda, a gente conversa. Tá bom, doutora. O que acontece? Hoje, os meus avós, eles, há muito tempo atrás, eles compraram um terreno e eles compraram um terreno com aquele contrato de compra e venda de gaveta mesmo, sabe? Sei, é o que todo mundo faz, né? Contratinho de gaveta. Isso, era há muito tempo atrás, assim, tentou fazer certinho, mas escorregou ali. O que acontece? O primeiro proprietário, o primeiro dono, ele vendeu o terreno pro B, né? Digamos assim, vendeu pro B. E nesse negócio, fizeram também ali um contrato bem certinho de gaveta, ali, né? Bem certinho, um contrato, tanto que, assim, teve testemunhas assinaram, a esposa do vendedor assinou, a esposa do comprador assinou, então ficou tudo certinho ali. Fizeram ali uma entrada e mais 40 promissórias, as 40 promissórias existem até hoje, esse contrato e essas 40 promissórias que foram pagas e tal ali que foi adquirido. Aí o B vendeu para o C e o D, no caso o C e o D é o meu avô e meu tio. Então houve uma compra e venda em cascata, né? De gaveta para cá e daqui quem comprou vendeu de gaveta também, não foi? Isso, exatamente. Só que assim, não teve nada registrado, nada oficial, assim. Quando o B, que era o segundo vendedor, vendeu vendeu para minha família, ele passou esse contrato, o primeiro contrato, e também passou as promissórias pagas, né, que, né, eventualmente poderia ir lá registrar. Acontece que nesse segundo contrato de gaveta, apesar de estar tudo certinho ali, né, a testemunha dos vendedores, não tinha a assinatura das duas testemunhas, mas, né, a única questão é que o vendedor B, que é o primeiro comprador ali, quando ele comprou, ele era casado. E a mulher dele assinou o contrato de gaveta. Quando ele vendeu para o meu avô e para o meu tio, ele estava desquitado e ela não assina. E eu não consegui ter acesso à certidão de casamento, porque fazia muito tempo, se houve ou não houve divisão de bens. Aí quando eu fui pensar na educação, eu pensei, poxa, isso pode esbarrar aqui por uma questão, né? Eu falei assim, não sei, vou ver depois. E hoje a gente tem um terreno que ainda está no nome do primeiro vendedor. Lá do primeiro vendedor, sabe? Lá na matrícula. E é matrícula ou é transcrição, doutora? A doutora sabe dizer? Porque a transcrição é de 76, quando o último registro foi em 76. A partir disso, normalmente é matrícula, aquela matrícula mais bonitinha, mais completinha, né? Doutor, eu não sei te dizer isso, mas a primeira, não sei que não teve alteração, mas o terreno, assim, é de algo de 36, assim, então... Nossa, a primeira venda, se não me engano, eu não tenho, deixa eu ver se eu consigo achar a data, mas assim, a primeira venda foi há muito tempo atrás, assim, tanto que os documentos eu tenho maior cuidado com eles, porque é muito velho. Mas a primeira venda aconteceu em 68. Nossa, então deve ser transcrição, deve ser área maior ainda. Isso, eu acho que é de 68, assim, 68. É bem antigo mesmo. E daí hoje eles querem desfazer do terreno, sabe? Mas daí para desfazer do terreno tá toda essa questão, porque tá no nome ainda do primeiro vendedor. E assim, todos os IPTUs, todos os impostos sempre foram pagos pelos filhos, sabe? Sim. Mas daí agora como, né, eles querem desfazer, então ficou uma questão muito complexa. Aí a minha prima, que também é advogada, há 7 anos atrás, ela pegou o caso, pegou esse processo para fazer. Eu nem era formada ainda, nem pensava em fazer direito. E ela não fez, simplesmente falou que ia fazer, ficava dando desculpa, daí quando foram investigar mesmo, foram ver que o processo de fato não tinha sido feito ainda e não tinha como nada. Eu falei, poxa, então eu não sou especialista no assunto, mas deixa que eu vou atrás das informações, vou estudar certinho. Parabéns pela atitude, Só que daí eu esbarrei nisso, assim, porque daí é uma situação muito complicada. Porque o meu avô comprou junto com o meu tio. E esse meu tio, ele é esposo da minha tia. Então é um terreno dividido meio a meio. Aí eu pensei em várias formas de usucapião, só que daí eu pensei, tipo, usucapião, ocupação. Por isso que eu
falei assim, vou ter uma melhor compreensão disso na mentoria. Doutora, me fala uma Então, coisa. essa é a primeira situação. Hoje quem mora nesse imóvel? Então, hoje, durante muito tempo, assim, os filhos moravam no imóvel, só que hoje mora só uma tia minha. Na verdade, faz bastante tempo que mora essa tia, sabe? Sim. E ela mora com a família dela, mas ela também tem interesse em vender e se desfazer. Só que o terreno, como eu disse, ele é dividido, né? Ele não é dividido, mas ele não é um terreno, mas eles são dois donos. Então, fica essa questão de eu não sei como que eu faria, se faria um uso capião, como que não faria. Então, Uma dica importante, porque tem muito tempo de posse, né? A gente está falando de mais de 15 anos de posse, não é? Mais de 15 anos. Desde há muito tempo. Hoje eu vejo na internet, a internet é muito boa, né? Ela é acessível, a gente consegue aprender muita coisa. Até receita, eu falo, né? Para os alunos, a gente consegue aprender tudo. Só que o ruim é que o YouTube está muito poluído, pesado, tem muita gente ligando uma câmera e falando que não sabe, que não entende. E hoje eu vejo, né? O uso capião é a última alternativa a regularizar o imóvel. Não, quem fala isso não mexe, não trabalha com isso, não é da área. Porque quando nós temos o uso capião para usar, é uma bomba. É uma bazuca, nós vamos usar a bazuca para a guerra, para resolver com facilidade e ganhar, né? A educação compulsória é uma ação traiçoeira, sabe, doutora? Muitas vezes, um exemplo, né? Existe uma situação do casamento. Você pega o cartório conservador, cartório de imóveis, mesmo uma ação judicial de adjudicação que a doutora ganhe, que a chance de não ganhar é grande, ela vai travar. Ela vai travar porque a doutora não vai conseguir registrar a carta de adjudicação. Então, não tenha dúvida nenhuma, com muito carinho, muita propriedade, é uso capião mesmo. E o caso permite o uso capião do 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492. Olha que legal, doutora. Vou voltar. Então, artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. A doutora vai ganhar esse uso capião com facilidade, hein? Entendi, tá. E é em nome dos pais que vai ser feito? Então, na verdade, é parte da minha mãe, né? Então, na verdade, eu não sei como. O que me travou, assim, nesse raciocínio lógico e político aqui, seria essa questão do meu tio estar na relação ali, né? Constar ali no contrato. Aí a pergunta é: eu faria um uso capião no nome da minha tia? Eu faria um uso capião no nome de todos os filhos? Faria um uso capião no nome dos dois proprietários, tanto do tio quanto da tia? Então eu fiquei pensando assim nessa questão do espólio, porque daí eu falei, meu Deus, são muitas ramificações que surgem disso, né, dessa questão, assim. Então, essas que são as minhas... O uso capião, nós podemos pensar assim, nós podemos fazer da posse, né, quem tem a posse. Essa posse, ela pode ser direta, indireta ou alternada. Então, um exemplo, a sua mãe, se tiver essa posse direta, o outro irmão tem a posse indireta porque emprestou para a mãe, comodato, mera tolerância, não faz mal. Quem tem a posse, seja direta, indireta ou alternada, pode fazer uso capião. É legal pensar nisso, porque quanto mais pessoas você coloca no polo da ação, lá na frente, bato na madeira, né? Mas a gente evita um gasto maior com inventário, alguma coisa nesse sentido, né? Quanto mais pessoas eu coloco no polo da ação, mais fácil fica para a questão, mais fácil fica depois, então? Fica mais fácil depois. Um exemplo, eu faço o nome dos filhos dos campeão. Amanhã depois eu evito o inventário, né? Porque então, bati no inventário, porque eu pensei também no inventário, porque o inventário, querendo ou não, ele é caro e... Eu consigo evitar o inventário. Agora, tudo tem o pós e o contra, né? Às vezes, os documentos, as provas da posse estão todos em nome da sua mãe, um exemplo, do tio. Então, fica mais difícil de provar em nome dos outros herdeiros, né? Qual que é a situação hoje? A conta de água, a luz, está no nome de quem? Hoje tudo vai para o nome da minha tia que mora na casa, que vai para casa. Ela também que faz o pagamento dos impostos, do IPTU, tudo assim, todo ano é ela que faz a manutenção do imóvel ali, ela que cuida das questões, ela que cuida do imóvel, é como se fosse dela mesmo, assim, sabe? E, inclusive, ela paga a parte que seria do meu tio, porque o terreno ele não é dividido, né? É um terreno só, então ela que ela paga sempre sozinha, assim.
Então, a conta de luz e a conta de água é sempre ela. E vai fazer, acho que mais ou menos uns 10, mais de 10 anos que ela mora sozinha, só ela e a família dela, assim, no imóvel, sabe? O Então, ideal, talvez, né, para não gerar confusão, era fazer no nome deles, né, os mais idosos, porque dá para pedir prioridade processual. Porque imagino que todo mundo tem mais que 65 anos, não tem? Todo mundo, todo mundo. O lado bom, poderia fazer o nome deles, para evitar confusão, porque pode até ser feito o nome dos filhos, mas aí teria que ser feita uma cessão de direitos possessórios não onerosa, né? Que talvez equipare a ser uma doação. Então, eu dou minha parte da posse para minha filha, o outro também, né? O tio, a tia também. Isso poderia ser feito e consertaria, né? Faria uso campeão com soma de posse. Mas como todo mundo tem mais de 65 anos, talvez a melhor opção seja fazer o nome deles, todos estão idosos, e pede prioridade processual, né? Para conseguir ter uma ação mais rápida, né? E eu não abriria a mão da ação judicial, viu, doutora? Por quê? Porque como tem prioridade processual, eu faria a ação judicial. Eu faria a ação, eu digo campeão, aquela ação declaratória. O nome da peça ficaria assim: ação declaratória judicial de uso campeão extraordinária habitacional. Ação declaratória ou ação judicial declaratória de uso campeão extraordinária habitacional. Por quê? Todo mundo, de certa forma, um mora, o outro deixa morar, então fica mais fácil provar essa posse, né? Fica mais fácil atingir o sucesso na demanda, né? Então, no caso, o que o doutor orientaria é fazer, então, um uso capião no nome da pessoa que mora na casa ou de todos os filhos que tenham mais de 25 anos, é isso? Eu faria o nome, porque o imóvel de origem, na verdade o imóvel, a posse é da tua mãe, da tua tia que mora na casa e um tio, não é isso? Não, a posse hoje é só da minha tia. Só da sua tia. Só da minha tia. O meu tio, ele não mora, ele morou durante muito tempo, mas hoje ele não mora mais, assim, no terreno, não, ele não mora mais no terreno, eu acho que ele aluga, eventualmente ele aluga, não sei. E hoje a família, eles, né, os mais velhos, o entendimento deles é dos três, seria isso? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Como assim? Hoje, entre eles têm na cabeça que o imóvel é dos três, não é isso? Então, é que na verdade, eu não sei se eu mencionei, mas eles são acho que são 8 ou 9 herdeiros. Ah, bastante gente. São acho que 8 ou 9 herdeiros e daí só a minha tia mora no terreno, né? Só a minha tia tem a posse. Só ela sempre morou com o meu tio. Os outros demais nunca moraram, nunca exerceram posse. E esse meu tio morava com a minha tia também, só que na casa de trás, assim. Então, eu não sei se isso altera alguma coisa da orientação do Silvio. Me fala uma coisa, hoje fazer o uso campeão só no nome dela, você acha que a família criaria problema ou não? Não, foi uma coisa até que eu ventilei, né? Porque eu pensei assim, a gente poderia fazer o uso campeão no nome dela, ninguém se opõe, e eventualmente quando depois estiver regularizado, a gente vende e a gente conta com a boa fé dela de que ela vai fazer ali a divisão dos valores e, né? Mas assim, não teria problema, ninguém faria oposição, não. Seria algo bem... Eu falo isso porque é mais fácil de provar, né? Como ela mora no imóvel já há muitos anos, ficaria mais fácil. Ela é idosa, ela pedir justiça gratuita. Porque o polo do uso campeão, o polo ativo, eu posso incluir um monte de gente. Eu posso incluir os herdeiros, mas quanto mais pessoas, mais a ação fica confusa, mais documentos que eu tenho que juntar, mais a ação pode ficar demorada. Então, talvez ela, por ser idosa, e ela mora no imóvel há muito tempo, distribui a ação no nome dela. E faz um contratinho de gaveta por fora, dizendo, faz um pacto, né? Declaração ou pacto, na reunião entre família, na data tal, horário tal, ficou estabelecido que a ação dos campeões será feita no nome da tia, porém, ao final da regularização, o imóvel deverá ser dividido após a sua venda em partes iguais, um exemplo. E pede para todo mundo assinar. É um contrato de gaveta, né? Um efeito mais psicológico. Mas pede para todo mundo assinar, as esposas como anuente, os maridos, né? Porque aí evita uma dor de cabeça lá na frente. E eu acredito que fazendo o nome dela, doutora, fica mais fácil a gente cumprir o provimento 65. Porque a gente vai precisar do quê? Conta de energia, conta de água, o IPTU. A doutora está no nome de quem, o IPTU? O IPTU está no nome do primeiro proprietário ainda. Nossa.
Então, fica mais fácil. E aí nós podemos, sabe o que nós poderíamos fazer também? Arrumar pessoas conhecidas, ou a própria família, que sobrenome não pode ser o sobrenome que não causa efeito, né, probatório. Mas, um exemplo, ela tem conhecidas ou conhecidos da família, assinam declaração de ciência. E eu, nome completo, RG-CPF, declaro para todos os fins de direito que ela tem a posse há tanto tempo, de forma mansa, pacífica e com ânimos homens, entendeu? Não, isso a gente teria. Isso assim, a gente teria pessoas, até mesmo ali os vizinhos, todo mundo ali, os confrontantes, eles seriam as testemunhas, não teriam problema com relação a Pede isso, para sabe? reconhecer firma, né? Pede para reconhecer firma e é uma baita de uma prova. Ajudaria para a gente cumprir o provimento 65. Agora, doutora, vamos fazer o... É o provimento 165? É o provimento 65. Tá, provimento 65. 65. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero te ajudar a fazer o croquis dessa peça. Vamos fazer juntos o croquis dessa peça? Pode ser, vamos. Esse imóvel está localizado aonde, doutora? Esse imóvel fica em eu nem mencionei, mas eu sou aqui do Paraná, Paraná, né? Então eu moro em Curitiba, mas o terreno fica em São José dos Pinhais. Ele fica bem próximo ao aeroporto. Não sei se o doutor conheço. já Fui dar uma aula aí, fui dar palestra na UB. É bem pertinho do aeroporto. É uma área boa, né? Sim, então é por isso que a gente fez ali, né, a questão assim. Então hoje é um terreno que está parado e que não tem por que estar parado, entendeu? Aí por isso que a gente queria fazer essa regularização meio que rápido para... Doutora, eu me lembro que o pessoal da UB, que foram me buscar, falaram que essa região está sendo muito valorizada também, né? Sim, a gente mora assim, literalmente atrás do aeroporto, assim. Eu lembro que na minha infância era muito legal porque a gente sempre via os aviões passando bem baixinho, assim. Até com medo ali, acostumou com o barulho, né? Que legal. Nossa, assim, é um barulho assim o tempo todo, assim, de movimentação dos aviões, assim. É bem legal, é bem... Não chega a ser algo que me incomoda, é algo bem legal, na verdade. Caraca, você tem contato o tempo todo ali que legal. Com os aviões. Não, faz os campeão, doutor, ele vai ganhar, vai arrasar. E tem outra, viu? Eu vou explicar o croquis passo a passo para a doutora, mas a doutora pode fazer até um pedido de averbação premonitória. Na matrícula já vai constar o nome dela, ou seja, a família dá uma acalmada também, viu? Tá. Eu vou te explicar direitinho. Vamos fazer esse croquis juntos, ó. Esse uso capião, então o nome dele vai ficar, como que vai ficar? Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. Ação declaratória judicial de extraordinária? Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. Uso campeão. Uso capião habitacional. Tá. O endereçamento, nós sempre vamos mandar, quando a gente faz a extrajudicial, a gente manda para o cartório, né, para fazer o registro da escritura pública, mas não é o caso que é judicial. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos mandar o endereçamento para a vara civil, porque aí não tem vara especializada. Quando tem vara especializada, nós mandamos para a vara de registros públicos, né, mas aí não tem, então vamos mandar para a vara civil, tá? A vara civil é 880, então eles gostam do assunto, direitos reais ou não gostam, mas a gente vai blindar a peça, mesmo que o juiz, a juíza, os assessores não gostem muito do assunto, não entendam, a peça vai estar blindadinha para a gente conseguir ganhar com facilidade ou recorrer, tá bom? Tá. A qualificação dessa peça, nós vamos colocar, só ela então, ela é viúva, ela é casada? Ela é solteira. Ela é solteira. Então vamos colocar no polo da ação, só ela vai aparecer no polo da ação, sozinha, né? Depois que a gente qualificar ela, nós vamos fazer o quê? Nós vamos apresentar o nome da peça de uso capião. E a peça ficou, então, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Esse é o nome correto da peça. Habitacional ou social? Pode ser habitacional ou social, tanto faz, é o mesmo, viu? Ah, tá bom, é a mesma coisa? Tá. É a mesma coisa. E ela tem mais de 65, né? Tem mais 65. Dá para colocar no começo da peça prioridade processual. Tá. Dá para colocar no comecinho amarelo, não sei se a doutora gosta de trabalhar assim, negrito, né? Mas isso chama atenção. Eu coloco prioridade processual. Essa ação de uso capião, ela não vai ter réu. Olha que legal, doutora. Não tem réu. Nós não vamos comprar briga com ninguém.
Não vamos, não. Só. É uma ação declaratória. Nós vamos pedir a homologação do Poder Judiciário. Então, quando nós colocamos o nome da peça, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social, nós podemos fazer assim, vírgula, conforme 1238, artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, e enunciado 492. Tá. Nos termos, né? Eu coloco ali nos termos do. Isso, do 1238 do Código Civil, parágrafo único, e enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Aí nesse uso capião, ele não tem réu. Doutor, eu acho que desculpa, eu anotei errado. É 492, né? 492 da Quinta Jornada de Direito Civil, isso mesmo. Aí fica, então, conforme 1238 do Código Civil, enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. Essa ação não é contra ninguém, não tem réu, não é contra parentes, é uma ação declaratória, o judiciário só vai homologar. Nós vamos ter prioridade processual, vai ser rápida. Depois dá para a gente pular para as preliminares. A preliminar 1 poderia ser a justiça gratuita. Desculpa, eu não entendi. Essa ação, como é declaratória, ela não tem réu. Então a gente apresenta o nome da ação e fundamento, né, conforme 1238 do Código Civil, enunciado. Depois, nós vamos pular para onde? Vamos pular para preliminares. Das preliminares. Aí nós vamos trabalhar com preliminar 1, 2, 3, né? Não tem réu. Então a preliminar 1 vai ser o quê? Prioridade processual. A preliminar 1, prioridade processual por causa do Estatuto do Idoso. Ela é considerada até super idosa, né? Dá para bater nisso. A próxima preliminar, acho que dá para pedir justiça gratuita. O que a doutora acha? Que ela precisa de justiça gratuita? É bom, né? Ajuda, né? Sim. E não, a gente já tem, né? E ela, como é idosa, não conseguir. Então, a segunda preliminar, vamos pedir justiça gratuita. Preliminar 2 no uso capião. Das preliminares, A1, prioridade processual. A2, justiça gratuita. Quanto a gente gasta, quanto custa fazer uso capião? Para fazer uso capião, a gente gasta taxa judiciária, que é 1% agora da ação em alguns estados, outros vão até 4%, aí é 3%, hein? Taxa judiciária. E nós gastamos com o uso capião as citações, né? Via correio, em regra via correio. Se eu não consigo citar via correio, eu vou pagar via edital. Quando eu consigo a justiça gratuita deferida, aí eu vou economizar o quê? Taxa judiciária e as citações, em regra por correio e edital. Ajuda, né, doutora? Ajuda, né? Não, sim, claro. Nossa, ajuda bastante, importante. Uso capião não é uma ação cara, né? E nem em termos de honorários e nem em termos de custos, mas é bom te economizar. E outra coisa, o uso capião tem um lado bom. Quando a gente gasta com o uso capião, não é aquele gasto na hora, que nem a ação rescisória, que a gente gasta a taxa judiciária, a citação e calciona na hora. O uso capião você gasta o quê? A taxa judiciária, depois de uns 30 dias, 60 dias, 90 dias você gasta com as citações, e lá na frente, no finalzinho do processo, em média, o uso capião aí, onde a doutora está dura um ano e meio, a gente gasta a perícia, né? Então, é um gasto baixo e bem desmembrado. Se a doutora conseguiu justiça gratuita, a taxa judiciária não paga e a citação não paga. A perícia também está no artigo 98. O ideal é não pagar a perícia. Mas, infelizmente, no Brasil tem juíza que obriga a pagar o perito, falando que o perito é um profissional terceirizado. Então, por mais que seja beneficiário da justiça gratuita, teria que pagar o perito, né? Aí a doutora pode comprar uma briga, a doutora pode fazer uma peça e falar, olha, como foi definida a justiça gratuita, está no artigo 98, a perícia não tem que ser paga. Aí o juiz vai soltar outro despacho, não, tem que ser paga. A doutora fala, não aceito. Aí normalmente o que o juiz faz? Ele nomeia um outro perito que aceite fazer a perícia topográfica gratuita, né? E aí o processo segue e não gasta. Eu gosto muito quando o cliente dá a oportunidade de a gente comprar essa briga, porque está no artigo 98, o juiz não pode legislar, né? Sim. Diz a lenda que não no Brasil, que é um país honesto, mas no Paraguai isso acontece porque alguns peritos dividem os honorários com os juízes. Mas isso no Paraguai, no Brasil não, porque é um país honesto, né, doutor? O Brasil não acontece isso. Claro que não, né? A gente está falando do Paraguai, então jamais a gente vai falar Paraguai, né?
Mas Ai, é Deus. complicado. E dizem que Mas ele é. eu atuo no direito previdenciário, sabe, doutor? E assim, agora a gente está conseguindo assim, um olhar mais humano, mais social mesmo, assim. Mas é difícil, assim, tem É juiz difícil. que é complicado, assim, é bem, a atuação da advocacia, ela é sofrida, Ela é né, sofrida. lá na labuta. E começa pelos despachos, né, doutora? Às vezes um juiz, uma juíza, ele poderia dar um despacho explicando, né, o que fazer. Não, parece que faz questão de dar um despacho confuso para confundir a cabeça de todo mundo, né? Sim, às vezes, nossa, é o que mais tem, assim, ainda mais no previdenciário, que às vezes as pessoas, elas são muito simples, às vezes as pessoas não sabem nem ler, são super analfabetas, assim, funcionais, de não entender o direito, de não conhecer o direito, assim. E daí eles leem, acabam tendo acesso ao processo, leem lá e acabam não entendendo nada. Ah, mas o juiz falou que você não juntou o documento. Não, mas a gente juntou, e a vara que não viu. É bem complicado, assim, Complicado, muito né? complicado. Eu acho que para ser servidor público, principalmente no Poder Judiciário, tinha que ter testes, tinha que ter treinamento, porque é muito triste, né? Na verdade, a gente fala muito do legislativo, do executivo, mas o judiciário é muito podre também, né, doutora? Tem muita gente boa, mas tem muita corrupção, muito pouco caso. É muito triste o que acontece no judiciário, né? Não, e assim, eu parei de ver algumas coisas com relação a isso, assim, pra não me frustrar, sabe? Porque eu era muito idealista, sou muito idealista com algumas coisas, assim, e ver isso, assim, às vezes me frustrava e me afetava emocionalmente mesmo, assim. Então hoje eu tento fazer o meu melhor trabalho, tento sempre buscar o melhor direito ali pra parte e fechar os olhos pra isso, assim, não me alienar, mas não deixar isso me afetar a ponto de eu não conseguir fazer um bom trabalho posso dizer assim, pela minha raiva pelas coisas que acontecem. Assim. E Mas hoje, a oportunidade que eu tenho para brigar, eu brigo sim. Assim, e, eu não e deixo hoje, passar nada. doutora, a gente percebe muitos juízes que viraram coach, né? Então quer ensinar o advogado a cobrar, fazer cumprimento de sentença, execução. Mas você vai ver, o cartório dele é abandonado, tudo é demorado, cansativo, é o assessor que faz, a assessora que faz, os próprios funcionários, servidores reclamam. Então tá muito esquisito as coisas, né? Eles inventaram a profissão docente privado, eles falam, né? Mas largaram os cartórios, eles usam como plano B. Alguns juízes estão pedindo exoneração, não é por boa vontade, não, é porque o TJ, o CNJ e a Corregedoria começou a pegar no pé, eles envergonhados caíram fora, pediram exoneração. Mas é uma vergonha, né? Hoje você vê cartorário, quer ensinar o advogado a ganhar grandes honorários de advocacia, você fala, peraí, se você é tão bom assim, você não era cartorário, você era advogado? As coisas, né? As coisas estão muito confusas, né? Eu acho que está muito descarado. Eu acho que tudo bem, que todo mundo faz o que quer, a gente respeita, mas está muito confuso, é muito vendedor de curso o tempo todo. Cansa a gente, né? O Instagram está enjoativo, né? E assim, o direito virou um balcãozão mesmo, né? É. E esse que é o problema, assim. Eu acho que a gente tem que pensar nele primeiro, claro, é a nossa profissão, a gente precisa viver disso, mas a gente precisa também ter um olhar muito humano e social das coisas, né? Não Precisa. confundir, assim. Não pode ser Mas eu acho que a OAB tem uma atuação muito boa com relação a isso, assim, e hoje as pessoas reclamam, às vezes, a OAB é muito cara. Eu falo, não, mas pelo menos ela é uma categoria de classe que atua ali, e eu sei que as prerrogativas são sempre respeitadas quando a OAB intervém ali, então eu acho que ainda respira por aparelhos ali, mas está respirando, Tá sabe? Eu respirando, acho que né? a OAB É. tá respirando, assim, eu confio muito, assim, eu tenho muito orgulho da OAB, assim, sabe? Eu acho que eu não gosto quando as pessoas ficam falando mal dela, falam assim, poxa, porque querendo ou não, a gente só é respeitado porque ainda tem pessoas que estão lá e estão garantindo, né, as nossas prerrogativas e tudo mais. E assim, eu não tenho medo de pedir prerrogativas, não, assim, às vezes esses dias eu precisava despachar com o juiz, não consegui, eu falei, poxa, é prerrogativa, eu preciso conversar com você. Aí acionei a OAB e eu consegui falar com ele indeferiu, mas pelo menos eu fiz valer o meu direito ali, entendeu? Fez a sua Depois parte, ele né? vai para outra instância, eu discuto o cerceamento depois, mas que ele vai me atender, ele vai. E assim, me atendeu, e eu fiquei muito orgulhosa. Eu falei, estudei para isso, valeu os meus 5 anos. É gostoso. A classe tem que ser mais unida, né? Cada vez mais. Acho que é o segredo para uma advocacia melhor, né? Doutora, essa peça vai ficar blindada, a doutora vai ganhar ação. Primeira preliminar é a prioridade processual, a segunda, a justiça gratuita. Eu trabalharia com a terceira, a averbação premonitória, doutora. A terceira preliminar. Da averbação. Doutor, eu realmente não sei o que é isso. Averbação o quê? Da averbação premonitória. Premonitória. Ai, Jesus. Não, te ajudo. Não, imagina, não fica não. Estamos juntos.
O que é a averbação premonitória? Nós pedimos para o juiz do uso capião, ele vai expedir um ofício e vai enviar, ou nós mesmos vamos enviar porque o processo é digital, lá para o cartório de imóveis. E vai constar na matrícula do imóvel que existe essa ação de uso capião em andamento desse imóvel. Ou seja, a doutora vai, olha que legal, vai gerar publicidade do uso capião que está em andamento. Ah, tá bom. Uhum. Isso evita a dupla venda, a tripla venda, fraude, e fora que a família, queira ou não queira, a autora da ação, vai ver o nominho dela já lá, que existe uma ação de uso capião em andamento. Então causa uma tranquilidade na família e para a doutora sai um peso das costas também. Tá. Inclusive se precisar de uma possessória, não é o caso, né? Mas um embargo de terceiro, a ação fica muito mais robusta porque você tem um uso capião em andamento, súmula 237, e tem a averbação premonitória dentro da matrícula, entendeu? Tá. Aí eu iria para a quarta preliminar. A quarta preliminar seria, eu faria isso, do pré-questionamento. Do pré-questionamento. O que é essa quarta preliminar do pré-questionamento no uso capião? Eu falaria que a posse é notória, mais de 15 anos, que caso não ocorra a procedência da ação, é uma afronta. É uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Ou seja, né, fica pré-questionado desde já para recurso especial e extraordinário. Uhum. Eu abriria mais uma preliminar, doutora, porque os cartórios aí são complicados, né, de imóvel. Então eu abriria mais uma preliminar da localização e descrição do imóvel. Da localização e descrição do imóvel. Aí eu faria o quê? Eu copiaria o que aparece lá na matrícula, na transcrição, e colocaria uma foto atualizada e aquele mapinha do Google. Sabe aquele mapinha do Google? Sem o Google Maps ali, né? Eu faria isso, doutora. Porque o cartório local onde a doutora está, a doutora ganha a ação do uso capião, tudo bem, o uso capião extraordinária, a doutora vai fazer que o documento vá para o nome da autora, né? Esse é o objetivo, pegar a posse e transferir para o nome da autora. Mas o cartório, às vezes, ele não cumpre a sentença, porque ele fala que na inicial, na exordial, não tem a descrição do imóvel. Então, para evitar dor de cabeça, eu tive essa dor de cabeça há 3 anos atrás aí na região, então vamos fazer isso, vamos blindar a peça para tudo dar certo, né? Com alegria, né? Dados do imóvel, né? Dados do imóvel, falta do mês. Isso. Aí nós vamos já para os fatos já. Tá. Nos fatos nós vamos falar da origem da posse dela. Qual que é a origem da posse dela?